Alguém aqui fez uma pergunta sobre mensagens. Existem vários pregadores hoje que estão falando sobre o tempo do fim, eventos finais, etc. O que é dizer sobre as mensagens do pastor Samuel Ramos? Bom, eu me propus a não citar nomes e eu não gostaria de entrar nesse lado, eu só posso dizer que eu discordo dele. Eu já conheço as ideias dele desde o tempo de mestrado, nós somos colegas no mestrado ali, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma reinterpretação escatológica que ele considera como moderna e mais atrativa do que a posição oficial da igreja, e que eu não vejo, eu pessoalmente não vejo base em Ellen White para o que ele tem dito. Mas, por exemplo, uma das características, ele tem uma grande atração pelos papas ali. Para ele, a sequência de papas, agora culminando com o Papa Francisco, é um sinal da segunda vinda de Cristo e um cumprimento lá de Apocalipse 17. Só que eu não vejo da mesma forma por algumas razões óbvias. E uma delas é que Ellen White, por exemplo, disse que a segunda vinda de Cristo já poderia ter ocorrido antes. Em nenhum lugar ela sugere esse tipo de interpretação. Do contrário, ela diz que Jesus já poderia ter vindo depois de 1844, 1888, que nós não teremos nenhuma mensagem de tempo profético para o futuro. Mas o Papa Francisco, já estando com 83 anos, é óbvio que a volta de Cristo não vai estar mais longe do que o período de vida dele. Então, embora não seja uma marcação de datas para a segunda vinda de Cristo, é uma marcação indireta de datas para a segunda vinda de Cristo. Outra questão que ele faz, e eu posso falar isso que a gente já conversou em algum momento, ele coloca os períodos proféticos de Daniel 12. Ele faz uma distinção entre os 1260 anos, de 538 a 1798, mas ele coloca os 42 meses de Apocalipse como sendo um período literal de 3 anos e meio no futuro, envolvendo ali a questão do decreto dominical, etc. Quando Ellen White, no Grande Conflito, 2 vezes ela diz que se refere ao mesmo período. Então, alguns dizem que ele é futurista, não necessariamente. Ele é mais adepto do método apotelesmático, de mais de um cumprimento, mesmo que Desmond Ford aplicou para o passado. Ele também. As ideias dele se resumem a um livro ele leu o livro e usou de Robert Hauser. Give Glory to Him. Esse livro ali é onde coloca assim, quer dizer que um período profético, a posição da igreja é de que um período de tempo profético tem um só cumprimento, mas ele vê mais de um. Agora, Ellen White tem várias declarações que diz que nós não teremos mais mensagens baseadas em tempo profético para o futuro. Então, nós cremos, como Guilherme Miller, que esses períodos ocorreram já ali de 508, 538 até 1798 e 1843, 44 ali, mas ele joga para o futuro. Então é lógico, ele não é o único, existem outras pessoas, indivíduos, mas como igreja nós nunca colocamos dessa forma. Ele tem um pensamento independente e crê que esse é a verdade que tem que ser proclamada hoje e tem muitos seguidores. Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Esse vídeo aqui vai fazer uma análise de um outro vídeo que tem circulado pela internet e alguns irmãos começam a questionar, pastor, e aí, como é que a gente pode entender isso? Pastor, será que os 42 meses eles são literais mesmo? Será que lá os 3 anos e meio que a Bíblia menciona são de fato literais? O papado vai perseguir a igreja por 3 anos e meio literalmente? Ou isso é uma referência aos 1260 anos? Nós vamos fazer uma análise respeitosa, não é um ataque pessoal, longe disso, nós não vamos trabalhar aqui no aspecto pessoal, não estamos aqui para falar de pessoas, mas trabalhar no campo das ideias. Então,
vamos responder a um vídeo em que o pastor Samuel Ramos ele traz estas ideias, estas interpretações acerca do Apocalipse e também de Daniel, colocando alguns períodos de tempo ali como sendo literais. A Igreja Adventista, naturalmente, vai numa linha completamente diferente. A Igreja Adventista, como organização, tem a sua interpretação historicista e entende que estes períodos de tempo, eles são simbólicos. A pergunta é, será que a Igreja Adventista está correta nessa abordagem? Ou toda a igreja estaria errada e apenas o pastor Samuel Ramos estaria certo? Como é que Ellen White interpretou estes períodos de tempo? Então nós vamos fazer uma análise e esta análise vai ser feita de uma forma bem didática. Eu vou soltar pequenos trechos do vídeo que está disponível na internet e aí nós vamos então dar uma pausa no vídeo e vamos responder. Vai ser uma espécie de diálogo. Eu espero que seja útil para você, para o seu crescimento, que traga respostas consistentes da Bíblia, do Espírito de Profecia, que você entendesse que a linha historicista que a Igreja Adventista adotou e tem pregado desde os primórdios, desde o período dos seus pioneiros, é a mais correta, é a mais coerente, que Deus guia a sua igreja, esta organização, este corpo unido, e não células sozinhas, pregando individualmente, cada um a sua visão, a sua ideia. Deus guia uma igreja, ok? Então fica com a gente até o final desse vídeo, acompanha aí e que Deus abençoe você. E aqui continua: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quando é que vai acontecer todas as nações da terra adorando o poder papal? A partir do decreto dominical, a nova ordem mundial. Então, queridos, tudo isso se aplica ao tempo do fim. Agora, queridos, não somos contra quem aplica os 42 meses para a Idade Média. Também pode se aplicar para a Idade Média, mas só para a Idade Média não, porque é sair do contexto do capítulo 13. Eu respeito aqueles que aplicam os 42 meses para a Idade Média, mas o que eu digo é que aplicar só para a Idade Média, por quê? Só para a Idade Média. Quem disse que é só para a Idade Média? Quem disse que é só para a Idade Média? Quem disse? Quem disse, pastor Samuel Ramos? Bom, eu vou apresentar para o senhor quem disse. Bom, como o senhor pode ver na imagem, quem disse foi Ellen White. Ela diz: os períodos ali mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nesta ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Grande Conflito, página 266. Agora, meu querido pastor Samuel Ramos, com todo o respeito que tenho pelo senhor, pelo seu ministério, pela sua idade, eu queria fazer algumas considerações. Sabe o que Ellen White não diz? Ellen White não diz que a profecia apocalíptica deve ser interpretada como uma profecia clássica, tendo a possibilidade de um duplo cumprimento. Ellen White, em momento algum, sanciona um padrão apotelesmático para a interpretação das profecias do Apocalipse, onde estas profecias teriam a possibilidade de múltiplos cumprimentos. Sabe o que Ellen White não diz? Em momento algum, Ellen White diz que o papado, no final da história, teria 3 anos e meio literais de perseguição. Ela não diz isso em momento algum. E olha que no livro Grande Conflito, Eventos Finais, nós temos ali Ellen White detalhando os últimos acontecimentos, mas em nenhuma frase, em nenhum lugar é mencionado que o papado teria 3 anos e meio literais de perseguição ao povo de Deus. Isso ela nunca disse. O Senhor também apresentou o Apocalipse 13 como tendo uma sequência linear, onde todos os acontecimentos estão ainda no futuro, porque apresenta aqui a besta,
não é? Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 2, faz uma descrição da besta. E no verso 3 fala que ela tinha uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a chaga mortal foi curada, né? Eu estava sendo curada, em processo de cura, como o Senhor apresentou. E no verso 5, então, diz que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias e dado poder para continuar por 42 meses. Portanto, o Senhor interpreta isso daqui como sendo 3 anos e meio literais de perseguição, uma vez que está dentro do contexto de Apocalipse 13, e que fazer uma interpretação diferente desta linear seria fugir ao contexto de Apocalipse 13. Eu escrevi um artigo, pastor Samuel Ramos, que está no site do pastor e jornalista Michelson Borges. Nesse artigo eu falo sobre a expressão metatauta eidon. Depois destas coisas olhei. Eu queria que o senhor desse uma lida, se possível. Ali tem algumas explicações muito interessantes sobre este tema. Mas se nós fôssemos seguir o mesmo raciocínio do Senhor, eu queria apresentar, até falei em vídeos já este argumento, eu queria apresentar Apocalipse capítulo 15. E em Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 2, diz assim: vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número de seu nome. Veja, aqui está sendo apresentado os salvos, eles estão no céu, eles estão felizes, vitoriosos sobre a besta. Percebe? Eles já são vitoriosos sobre a besta. Não é algo no passado, é algo já lá no futuro, eles já estão no céu. E aí no verso 5 diz assim: depois dessas coisas, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. E aí, se você continua lendo, mais abaixo vai dizer que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. Pastor, se eu disser que as pragas elas são derramadas sobre a terra quando os salvos já estão no céu, isso não seria uma aberração teológica? O senhor vai concordar comigo que sim, mas está dentro do contexto. Se eu disser que os salvos estão aqui na terra, eu estou fugindo ao contexto de Apocalipse capítulo 15 e 16, porque no Apocalipse 15 apresenta os salvos lá no céu, eles já estão lá, e na sequência os anjos derramam suas pragas sobre a terra. Portanto, seguindo esta lógica de que as profecias devem ser interpretadas linearmente dentro desse contexto, nós não podemos aceitar, sob hipótese alguma, que os salvos estejam na terra. Percebe como fica complicada a situação? Agora, como é que nós entendemos esta passagem? Nós entendemos que o verso 2, 3 e 4 estão falando de um assunto, e a partir do verso 5 há um retrocesso. A partir do verso 5 é como se fosse em flashback. Sabe, pastor, quando você assiste um filme e aí, de repente, no meio do filme aparece assim, 15 anos antes, e aí começa a explicar coisas que aconteceram antes? É exatamente o que está acontecendo aqui. Em Apocalipse capítulo 15, nós temos os salvos lá no céu, e aí no verso 5 em diante começa a falar dos anjos derramando suas pragas. Você vai ver que a sequência a partir do versículo 5, e aí adentrando o capítulo 16, só lembrando que o Apocalipse não foi escrito em capítulos e versículos, então está dentro da mesma perícope. Nós não podemos entender desta forma. Percebe, querido? Então, da mesma forma, Apocalipse 13, capítulo 13, verso 1, 2 e 3, e ali também o verso 4, está fazendo uma descrição da besta. Depois, no verso 5, vai falar da atuação desta besta ao longo da história. Então, nós temos aqui um texto que está escrito em flashback. Ele vai e depois ele volta. Ele está falando de um assunto, depois ele vai ao passado. E quem sanciona isto? E quem é que entende desta forma? O espírito de profecia. Ellen White entende desta forma. Veja o texto que eu apresentei. Entende? Então nós respeitamos quem aplica, mas nós não podemos falar categoricamente, não, esses 42 meses são só para a Idade Média. Por quê? Porque quando Deus fala de tempo profético, Ele não usa a forma comum de se falar. Quando Deus usa a forma comum de se falar, é tempo o quê? Hein? Literal. Então, 42 meses é a forma comum de se falar. Quando Deus quer falar do tempo profético, Ele não fala 42 meses, Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Entende, irmãos? Bom, aqui nesse trecho o Senhor menciona que dias
E termos que são simples, como 42 meses, dias, eles devem ser interpretados literalmente. Ao passo que uma linguagem diferente deveria então ser interpretada profeticamente, simbolicamente. Então, tempos, metade de um tempo deveria ser interpretado profeticamente. Mas quando fala 3 anos e meio, 42 meses, deve ser interpretado literalmente. Bom, acho que Ellen White, ou ela não tinha conhecimento disso, ou Deus não a inspirou para escrever. Porque, olha só, pastor, lendo o texto de Ellen White, olha o que ela diz. Os períodos aqui mencionados, 42 meses, veja, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 e ela continua sua explicação. Percebe, pastor? Ou Ellen White não tinha conhecimento disso que o senhor apresentou, e eu acho que isso é pouco provável, porque eu acredito que ela foi inspirada por Deus, ou talvez a visão que o senhor está apresentando não esteja 100% alinhada com a visão bíblica do espírito de profecia e com a visão ortodoxa que a Igreja Adventista tem ensinado. Há um outro texto de Ellen White onde ela interpreta meses categoricamente como sendo simbólicos. Quando Ellen White fala dos 5 meses, por exemplo, ali descritos em Apocalipse capítulo 9, ela os interpreta como sendo 150 anos literais, dando total suporte, apoio àquela predição feita por Josias Litt em 1838. Se você der uma lida no livro Grande Conflito, você vai encontrar esse texto. E cumpriu-se exatamente como Ellen White diz, no dia 11 de agosto de 1840, a queda do Império Otomano, prevista por Josias Litt. Foi ela quem colocou este texto no livro Grande Conflito, e eu gostaria de ler com o senhor. Diz assim: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam segundo o Advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9 predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono, com a permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatida o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á seu caso. Ellen White continua: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. E olha como Ellen White diz: o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Bom, como o senhor pôde ver, pastor Samuel Ramos, em mais esse texto, Ellen White ela não concorda muito com esta visão de que se for falado tempos de maneira comum, não é, como dias, meses, deve ser interpretado literalmente. E se for falado tempos, metade de um tempo, 2.300 tardes e manhãs, então deveremos interpretar isto profeticamente, simbolicamente. Isto não é um princípio que Ellen White seguia. Nós percebemos também na Bíblia que não podemos seguir este mesmo princípio, porque chegaríamos a conclusões equivocadas. Querido pastor, não estou aqui fazendo ataque à sua pessoa. Não estou trazendo aspectos pessoais sob hipótese alguma. Estamos aqui apenas trabalhando no campo das ideias. Os nossos pensamentos, eles são dissonantes. O pensamento que o Senhor tem advogado e aquilo que o Senhor tem ensinado vai frontalmente contra aquilo que a Igreja Adventista tem ensinado ao longo dos anos. Como eu mostrei nos textos, o pensamento que o senhor apresentou também é contrário àquilo que Ellen White ensinava e até a própria Bíblia. Quando nós comparamos ali aquele texto que eu apresentei de Apocalipse 15, Apocalipse 9 e este Apocalipse 13, a gente percebe que o livro de Apocalipse ele não pode e não deve ser interpretado dessa forma, linearmente. Ele trabalha com flashbacks, ele vai e volta o tempo inteiro. Essa é uma característica comum da profecia apocalíptica. Eu queria que o senhor reavaliasse com humildade, com carinho,
com oração. E você, amigo, que ficou conosco aí até o final, que acompanhou, que assistiu, eu gostaria que você pesasse as evidências. Você percebeu que ambos tentam mostrar ou demonstrar que a sua argumentação é baseada de fato na Bíblia e no espírito de profecia. Mas eu queria que você avaliasse, que você observasse os textos que foram apresentados, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, e ao final você chegasse à conclusão: qual das duas realmente está seguindo o espírito de profecia e a Bíblia? Qual das duas opções realmente encontra o seu alicerce, o seu fundamento na Bíblia e no espírito de profecia? E eu queria que você pensasse em mais uma coisa. A Igreja Adventista como organização, como corpo, esta igreja que é guiada, dirigida por Deus, ela segue qual das duas visões? Será que toda a igreja está errada e somente um pastor está certo? Será que toda a igreja e todos os teólogos da igreja, nenhum consegue interpretar o Apocalipse? Será que somente um pastor sabe fazer isto? Será que Deus não deu capacidade à sua igreja como uma organização para interpretar as profecias e toda a igreja está indo por um caminho completamente equivocado e somente um pastor tem a verdade para a igreja todinha? Será que é assim? Será que Deus não tem guiado o seu povo? Ficam aí estas reflexões para você. Avalie, ore a Deus, peça a Ele iluminação, peça a Deus sabedoria, estude as profecias e você verá. A Igreja Adventista, ela tem seguido os princípios bíblicos. A Igreja Adventista, ela tem o seu alicerce na Bíblia e ela interpreta corretamente, coerentemente as profecias apocalípticas, tendo a Bíblia como seu referencial, tendo o apoio também do espírito de profecia. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a este espaço de comentários a assuntos da atualidade, sempre centrados naquilo que é uma perspectiva bíblica. Os assuntos proféticos relacionados ao livro de Apocalipse têm provocado alguma polémica nos últimos tempos. Recentemente, foi publicado um novo vídeo apresentando uma interpretação sobre as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, versículo 3. Nessa interpretação, foi sugerido um segundo ou duplo cumprimento profético, para além daquele entendimento que tem sido ao longo do tempo divulgado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos agora, neste espaço, comentar algumas das declarações produzidas nesse vídeo sobre essas duas testemunhas e o contexto em que elas aparecem. Não temos qualquer interesse em falar de nomes de pessoas, o que nos interessa aqui é abordar o assunto, os temas e esclarecê-los sempre sobre uma perspectiva da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, nesse vídeo, na apresentação, é feita a declaração de que a Cidade Santa, pisada por 42 meses e que é mencionada no versículo 2 de Apocalipse 11, é Jerusalém, a cidade literal mesmo lá em Israel. 42 meses, 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, são o mesmo período profético mencionado 7 vezes na Escritura. 2 em Daniel, capítulo 7, versículo 25 e capítulo 12, versículo 7, e depois em Apocalipse, capítulo 11, versículos 2 e 3, capítulo 12, versículos 6 e 14, e finalmente capítulo 13 e no versículo 5, que sempre se aplica este período, simbolicamente, ao período de domínio papal entre 538 e 1798, que foram 1260 anos literais. Durante este período literal de 1260 anos, qual foi a relevância profética da cidade literal de Jerusalém? Rigorosamente, nenhuma. Não há nenhuma aplicação. Portanto, esta cidade santa ali mencionada terá forçosamente de referir-se a algo que não a cidade literal de Jerusalém em Israel. Vamos perceber isso nos outros textos onde temos referências proféticas ao período dos 1260 anos literais, para além dos mencionados em Apocalipse 11. Assim começamos por Daniel 12:7, que diz: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio,
o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, veja bem a menção que é feita aqui, povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Passamos agora para Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá quem? Veja bem, os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, portanto os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Passando para Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, diz que, e a mulher, portanto quem é a mulher? A igreja, o povo de Deus, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. No versículo 14 do mesmo capítulo, e foram dadas à mulher, mais uma vez à igreja, ao povo de Deus, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Finalmente, em Apocalipse 13, dos versículos 5 ao 7, lemos, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, isto no âmbito da besta que sobe do mar. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, portanto, ao povo de Deus, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Agora, comentando o texto de Apocalipse 11, versículos 2 até ao 11, Ellen White diz o seguinte sobre os 42 meses que são mencionados no versículo 2 e os 1260 dias que são mencionados no versículo 3. Os 42 meses e 1260 dias são o mesmo período de tempo, o tempo em que quem? A Igreja de Cristo, portanto o povo de Deus, deveria sofrer a opressão de Roma. Fica, portanto, evidente, pela leitura contextualizada destes textos que mencionam este período profético, que em todos os casos este período de tempo é mencionado referindo-se no contexto dos santos de Deus, da Igreja de Cristo, que são perseguidos, não, nunca, a cidade literal de Jerusalém. Contudo, o apresentador desse vídeo recente declara o seguinte: aqui está dizendo que Jerusalém será novamente pisada. Jerusalém se tornará posse, se tornará jurisdição papal. É esta a aplicação que faz desses 2 versículos, logo no início do capítulo 11 de Apocalipse. Ora, conforme nós vimos anteriormente, toda a revelação profética no contexto dos 42 meses aponta sempre para o período entre o ano 538 e 1798 e nunca para o futuro. Não conhecemos nenhuma evidência clara e definida que aponte algum segundo ou duplo cumprimento neste caso, mas mesmo que encontrássemos, isso seria sempre relacionado ao povo de Deus, à Igreja de Cristo, como já vimos, e nunca à cidade literal de Jerusalém. Mais ainda, o apresentador alega que Daniel 11:45 profetiza que o papado romano, que é o rei do norte no final de Daniel 11, dominará sobre a cidade de Jerusalém, descrita nesse mesmo final de Daniel 11 como sendo entre, ou estando entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Fazer uma leitura da Cidade Santa de Apocalipse 11:2, ou de entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso, de Daniel 11:45, como sendo Jerusalém literal lá em Israel, é incorrer no erro dispensacionalista das interpretações proféticas que são muito famosas entre a maioria dos evangélicos americanos. Profeticamente, escatologicamente, ou seja, no que diz respeito ao final dos tempos, Israel e Jerusalém devem ser sempre entendidos de forma espiritual,
simbólica e não literal. E vamos apresentar algumas evidências disso. Em Romanos 9, 27, diz assim: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E está aqui a citar Isaías 10, 22, onde diz: porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Portanto, se escatologicamente, ou seja, referente ao final dos tempos, Israel, Jerusalém, Cidade Santa e entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso forem entendidos literalmente, então apenas israelitas e judeus é que se irão salvar e daí é que será encontrado o remanescente. E esta ideia contraria frontalmente o seguinte ensinamento das Sagradas Escrituras. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, judeu, israelita, Jerusalém, devem ser entendidos e lidos profeticamente de forma espiritual e não de uma forma literal. Numa outra parte do vídeo, o apresentador sugere que quando a ferida mortal que o papado romano sofreu em Apocalipse 13:3, quando essa ferida for totalmente curada, o que corretamente o apresentador liga à promulgação de um decreto dominical, começam a contar 42 meses ou 3 anos e meio literais da última supremacia papal, tendo esse tempo mencionado em Apocalipse 13:5. Agora, atente para este gráfico que descreve de uma forma resumida os últimos eventos da história antes da segunda vinda de Jesus. Todos percebemos facilmente que o decreto dominical surgirá antes do fim do tempo da graça, portanto, antes de Cristo terminar o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso quer dizer que, caso no momento do decreto dominical se comece a contar um período profético de 42 meses, que o apresentador alega serem literais, mas nem importa para o caso se são literais ou simbólicos, e esse período está em Apocalipse 13:5, então temos tempo profético definido antes do final do tempo da graça. Isso estaria em contradição com as seguintes afirmações de Ellen White. O povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. E o outro texto, o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Ora, se nós formos a colocar estes 42 meses de Apocalipse 13:5, começando no momento do decreto dominical, nesse caso, nós teremos um teste de tempo e teremos um traçado definido de tempo antes do final do tempo da graça, antes do final da intercessão de Cristo no santuário celestial. E isto é simplesmente inadmissível de conceber em termos de interpretação profética. Em confirmação, veja atentamente o comentário de Ellen White aos 42 meses que são mencionados em Apocalipse 13, versículo 5. No capítulo 13, 1-10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem querido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se, quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E agora a irmã White comenta. E diz, o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, é necessário que à espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo tempo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Novamente, não conhecemos nenhuma evidência clara e definida que aponte para algum segundo ou duplo cumprimento neste caso. Pelo contrário, temos vários problemas, como vimos, com esta interpretação. O apresentador do vídeo comete aquilo que consideramos um grave lapso que, espantosamente, denuncia o raciocínio errado que faz. Em determinado momento, refere: no passado, o povo de Deus foi pisado, pisoteado, perseguido por 42 meses proféticos, 1260 anos. A história se repete. Qual o problema aqui nesta declaração? É que o apresentador sugere que a perseguição que haverá nesses 42 meses, que coloca ainda no futuro, será sobre a cidade literal de Jerusalém, em Israel. Contudo, a perseguição no passado, que também menciona os 42 meses proféticos, ou 1260 anos literais, entre 538 e 1798, como já vimos, não foi sobre Jerusalém literal, mas sim sobre a Jerusalém simbólica, o povo de Deus que o apresentador corretamente menciona. Portanto, na leitura que é sugerida, temos quem foi perseguido pelo papado de 538 até 1798 foi o povo de Deus, o Israel ou Jerusalém simbólico. Mas no futuro, após o decreto dominical, quem será perseguido pelo papado neste período de tempo já será Jerusalém literal. É isto o apresentador chama de repetição da história. Queremos que fique bem claro que isto é uma repetição, mas de incoerência e de inconsistência na interpretação do texto bíblico. No vídeo é feita a sugestão que os 3 anos e meio, ou 42 meses literais, que começam no decreto dominical, terminarão quando acontecer o que está previsto em Apocalipse 17, versículo 16, momento em que a prostituta, ou papado romano, será colocada desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Em seguida, o apresentador propõe que essa queda final e definitiva do papado, que é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13 ou a prostituta de Apocalipse 17, esse momento marca a altura em que Satanás personificará a Cristo e promoverá o decreto de morte. Veja o que Ellen White comenta acerca do momento em que Satanás imitará a segunda vinda de Jesus. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, ou seja, no capítulo 1, entre os versículos 13 e 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve.
Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, veja bem, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Agora, à luz deste texto, a pergunta que se impõe é a seguinte: se, como Ellen White refere, nesta contrafação da segunda vinda de Cristo, Satanás irá alegar ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, como é que, conforme o apresentador do vídeo sugere, o papado já caiu e já foi desolado? Sendo que a santificação do domingo é a marca da supremacia e autoridade de Roma, como é que Satanás só usaria esse expediente após a queda final do papado romano? Pensamos que este raciocínio não tem o mínimo de fundamento lógico na interpretação da profecia bíblica. O apresentador diz, noutra parte, que a besta que sobe do abismo representa também o dragão, o próprio Satanás. Alega ainda, e passamos a citar, a Bíblia diz que Satanás foi lançado para o abismo quando ele foi expulso do céu. Existem vários textos da Bíblia que abordam a expulsão de Satanás. Vamos vê-los. Em Isaías diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste, e agora repare bem, cortado por terra. Em Ezequiel diz: e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te, veja bem, por terra. Em Obadias, nos versículos 3 e 4, diz: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. E vimos, derrubará onde? Em terra. Finalmente, talvez o texto mais conhecido, em Apocalipse capítulo 12, diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Num outro texto, é o próprio Satanás que acaba por confirmar a sua expulsão para a terra. No livro de Jó, nós lemos o seguinte: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Portanto, todos estes textos sucessivos apontam para Satanás ter sido expulso para a terra e não para abismo algum. Existem 53 referências a abismo em toda a Escritura. Com relação nítida a Satanás, nós temos em Apocalipse, no capítulo 20, o seguinte texto: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ora, a concretização desta descrição profética está ainda no futuro. Não se concretizou ainda até ao dia de hoje. E por isso não tem ligação alguma com as duas testemunhas ou com a besta do abismo que aparece mencionada em Apocalipse 11, que já teve o seu cumprimento atrás, como vimos, inclusive, confirmado por Ellen White. Mas identificando essa besta que sobe do abismo, Ellen White escreveu o seguinte: fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo.
Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Mais à frente ela diz: segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Portanto, se esse poder da besta que sobe do abismo deveria surgir após os 1260 anos, quer dizer que ele não estava lá antes e por isso não pode nem deve ser identificado como Satanás. É sim um poder de origem, caráter e inspiração satânicos. Mas assim também é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, ou a besta que sobe da terra e fala como dragão, também de Apocalipse 13. E nem por isso alegamos que estas duas bestas também representam Satanás. Vamos então perceber quem são essas duas testemunhas, revendo alguns dos pontos anteriormente mencionados e até alargando um bocadinho esse mesmo entendimento. Em Apocalipse 11 nós temos o seguinte texto: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Esclarecendo o significado destes versículos, temos nos Salmos: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Os castiçais que nós vimos fornecem a luz e as oliveiras alimentam os castiçais através do azeite. Mas ainda mais conclusivo, nós temos o seguinte texto de Zacarias: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. As duas testemunhas representam, portanto, a palavra de Deus, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, como foi corretamente mencionado no vídeo. Fica evidente que nós estamos a falar da própria Bíblia, Velho e Novo Testamento, como dissemos. Ellen White confirma esta ideia, como percebemos pelos seguintes textos inspirados. Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As 2 testemunhas representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os Evangelhos e as Epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. E no outro texto, a irmã White diz: o período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se, ou seja, terminou, em 1798. É isto que nós podemos entender da Bíblia e da restante revelação profética sobre as 2 testemunhas de Apocalipse 11:3 e de como corretamente interpretá-las. Mais do que isto, é pura especulação sem fundamento algum na revelação que chegou até nós. Até mais.